acontece? Vamos dar um exemplo bem prático. Se, por exemplo, eu chegasse atrasada na gravação do podcast e você tem, na sequência, né, uma pessoa que vai gravar um timing certo. Então, se eu atrasar, pode atrasar tudo e te deixar como? Nervosa, preocupada, ansiosa. Vai ser um sentimento desconfortável. Por quê? Porque naquela situação você precisa de pontualidade, porque tem uma outra pessoa depois. Vamos imaginar agora que eu atrase para a gravação do seu podcast, só que em uma situação que você não tem ninguém depois. E você está tranquila, e além disso, você mesmo de repente atrasou porque tinha que ver, sei lá, responder algumas mensagens no celular ou atender uma ligação, e você fica aliviada que eu atrasei porque, na verdade, naquele momento foi conveniente. Sim. Então, o que isso mostra? O que o Marshall Rosenberg, o pai da comunicação não violenta, mostrou? É que o que determina como a gente se sente não é o que o outro faz. Nos dois casos, eu atrasei ao mesmo tempo. Uma hora vai ser conveniente para você, você fica aliviada e tranquila. Numa outra hora que não é conveniente porque tem alguém atrás, você fica ansiosa e nervosa. Percebe que seu sentimento mudou, embora eu fiz a mesma coisa? Sim. Então, o que determinou o seu sentimento foi a sua necessidade do momento. E se fosse um valor é uma coisa que a gente não abre mão, então é uma coisa muito, muito importante para a pessoa. Se você tivesse como valor a pontualidade, para você sempre tem que ser pontual. Quem não é pontual, para você, causa um desconforto. Então, nesse caso, independente de ter alguém ou não, depois de mim, você podia ficar desconfortável com o atraso. Mas aí, então, é um valor seu. Se você não tivesse esse valor, pontualidade, não, eu sou flexível, pode atrasar, não tem problema, desde que não prejudique. Mas então a gente está falando sobre entender qual é o valor do outro. Exato. O que é importante para o outro? O outro que você se relaciona no trabalho, em casa. Exato. É você entender isso, porque às vezes o mesmo comportamento gera várias reações por causa da necessidade do momento. Exatamente. Duas pessoas podem reagir de forma totalmente diferente, se sentir de forma totalmente diferente, Sim. com o mesmo estímulo, com o mesmo comportamento. Então, isso para mim é a riqueza da comunicação não violenta, porque para ter melhores relações, a gente precisa entender do que é importante para mim e para você e para o outro. Né? Ou num grupo também. Então, como é que a gente atende às necessidades de um coletivo, de um grupo? A gente precisa entender isso. Tem. Agora, assim, uma coisa que é interessante, porque as pessoas têm, às vezes precisam ser firmes, mas têm medo de parecer grossas. Então, como equilibrar essa firmeza com a gentileza? Que é difícil às vezes, né? Eu criei um método que se chama Método Conecta, que cria essa conexão de qualidade e que permite ser exatamente assertivo. A assertividade é o último passo do Método Conecta. Então, são 7 passos, 7 letras, né? Cada letra do método quer dizer alguma coisa. O primeiro C é sobre curiosidade. Então, por exemplo, vamos dizer que agora a gente vai inverter. Se você chegou atrasada e eu fiquei um pouco chateada, no lugar de ficar ou remoendo, ou engolindo sapo, ou talvez jogando em você a minha raiva, eu vou aprender a, primeiro, tentar compreender. Ter uma curiosidade, fazer uma pergunta. Oi, Monique, você chegou atrasada? Aconteceu alguma coisa? Aí você pode Tá dizer, tudo bem? nossa, eu tropecei, sei lá, me machuquei, ou minha mãe, aconteceu uma coisa com minha mãe, sei lá o quê. Aí eu vou ficar com raiva de você se acontecer uma coisa grave? Não, né? Mas a maioria das vezes a gente não pensa em perguntar. Então a primeira coisa que eu ensino no método Conecta é pergunte. Ouça, que é o segundo passo do método. O de ouvir. Curiosidade, ouvir. Não julgar. Procura não julgar primeiro. Se você já vai com preconceito, você vai fechar o diálogo, vai dificultar o diálogo. Então, eu vou não ter preconceito, que a Monique não se importou com o horário, ou pensar, sei lá, o que as pessoas pensam, né? As pessoas pensam alguma coisa. Eu vou ter essa curiosidade de perguntar, sem julgar, e tentar empatizar. Deixa eu entender o que aconteceu com você, como é que você se sentiu. Nossa, ou talvez você atrasou porque tinha 1000 coisas para fazer e você estava, né, ansiosa, preocupada com isso, aquilo, e você precisava... Sim, aí já gera uma empatia, né? Exatamente. Tá. Então, o E do Conecta é empatizar, entrar em empatia. E depois é o checar, o segundo C, que é verificar.
Ah, então você atrasou porque a sua mãe caiu e você teve que atender? Nossa, sinto muito. Né? E você vai demonstrar Tá tudo empatia. bem? Algo que eu possa fazer? Exatamente. Gente, Ah, desculpa, ah, mas eu sou bem assim. Eu sou bem assim. Agora vamos imaginar que não foi nada aquilo, não foi nada assim grave ou importante. A Monique pode me dizer, nossa, não, me atrapalhei, ai, eu não vi horário e tudo mais, e eu sinto que é um pouco de falta de atenção ou de respeito De cuidado com ou de você. cuidado, né? Então, nesse caso, eu vou poder então verificar, fiz todo o processo de ouvir, perguntar e tudo mais, e aí eu vou poder ser assertivo, que é o momento do T, do conecta, que é a transição. Então, eu vou poder me expressar. E aí, o momento da transição, posso te dizer, vou fazer uma pergunta. Posso te dizer como eu me senti com isso? E aí você, né, vai se preparar para ouvir alguma coisa. Você vai dizer, pode, né? Então, eu tenho pontualidade como valor, é uma coisa muito importante para mim. E quando a pessoa atrasa, eu fico um pouco ansiosa. No próximo compromisso, você pode ficar atento para chegar no horário, porque senão eu já fico ansiosa, estressada, e isso acaba atrapalhando. E aí, certamente, você vai se sentir um pouco desconfortável, porque você está levando, né, um puxãozinho de orelha, mas pelo menos você vai ficar atento, certamente, a próxima vez. E eu tive um cuidado de colocar de uma maneira, né, Sim. respeitosa, né, onde eu tentei te compreender primeiro e eu não deixo de colocar a minha necessidade para você, aquilo que é importante para mim. Né? Então, vem a assertividade no final, mas não no início. As pessoas já colocam a assertividade no Muito início, bom. e isso geralmente afasta. Tá, e você acha que a autoestima de cada um, ela influencia a forma da gente se comunicar? Certamente. A autoestima é uma coisa muito importante para relacionamentos saudáveis. Então, uma pessoa que não tem uma boa autoestima, ela também vai manipular sem maldade, mas é uma pessoa que vai muitas vezes cair na vitimização, que vai se sentir sempre prejudicado pelo outro, que vai se sentir inferior, então vai fazer projeções, vai às vezes imaginar coisas. E isso é uma das coisas que os manipuladores usam, porque de uma certa forma uma pessoa que tem uma baixa autoestima tende a saber que às vezes projeta. Então são pequenos pontos fracos que o manipulador usa porque tem uma parte de verdade. É por isso que é tão importante que a gente fala esse resgate de autoestima, né? Que é uma coisa difícil. Mas se a pessoa começa a entrar num buraco e não entender a necessidade de sair, resgatar a sua própria autoestima, minha filha, tudo começa a dar errado. Sim.